Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à minha primeira videoaula e eu vou explicar a você o meu conceito sobre o marketing linear multidirecional. Eu quero que esse curso vai ser dividido em vários vídeos e é muito interessante que você veja e reveja ele várias vezes para poder assimilar o conteúdo. Vamos para o próximo slide. Por que o marketing linear atual nunca dará certo? Porque todo o sistema de marketing linear no Brasil e no mundo nunca olharam para o fator crítico e fundamental para o constante crescimento da rede. E esse fator não é apenas bonificar no máximo 20% da rede, já que em uma rede de 10 mil membros, aproximadamente 2 mil membros serão bonificados e o restante ficará esperando a fila andar. Todas as empresas hoje no marketing multinível, seja ele tradicional ou linear, existe a regra do 80-20. Essa regra fala que sempre 20% de uma rede, independente do número de membros, sempre vai ser bonificado no máximo 20%. Alguns casos chega a 30%, dependendo dos cálculos, aí se for mais generoso, mas sempre 20%. Mas vamos para o próximo slide. E eu queria saber a você acha essa regra justa? Certamente você acha que não, mas eles vão continuar a enganar você, dizendo que milhares de pessoas vão estar sendo bonificadas mensalmente no sistema deles. Só que sempre entre 10 a 20% da rede. E isso, como eu falei, esses sistemas com cálculos mais generosos são bonificados. Mas saiba que no fundo eles não têm culpa. Sabe por quê? Porque a maioria dos sistemas que vão para o mercado atualmente são apenas cópias de sistemas do passado e de sistemas já existentes. E como você copia algo bom ou ruim, você copia os erros e por isso o mercado está cheio de sistemas ineficazes. Mas existe um fator crítico, que na verdade é a doença, e também um remédio. Próximo slide. Se você já participou de algum marketing linear, e se o sistema era por formação de grupos, que são os mais populares hoje em dia, você já viu essa figura abaixo aí, que é o famoso histograma. Próximo slide. O histograma serve para mostrar quantas pessoas faltam para fechar um grupo. Ele mede a taxa real de crescimento da empresa, mas também é um fator crítico porque ele nos mostra aonde está a falha no sistema e por isso a maioria das empresas ocultam quantas pessoas faltam para fechar um determinado setor, já que elas conhecem a teoria do pico do petróleo. Tem algumas empresas no mercado aí que têm setores cada vez maiores, só que estão escondendo dos seus associados. Eu acho isso uma falta de ética muito grande e eu sempre vou fazer análise, tem algumas empresas que já estão fazendo isso, é interessante que você veja para você estar evitando essas empresas. Mas voltando à teoria do pico do petróleo, essa teoria, que na verdade é uma lei, fala que em tudo em sua vida tem uma ascendência a um crescimento constante, depois passa por uma diminuição de produção e em seguida a sua inevitável morte ou parada súbita. Essa teoria deve ter uns 20 anos atrás, mais ou menos, ela fala que o petróleo já chegou ao pico e está começando o declínio até chegar ao ponto que ele não vai haver mais. E o que acontece? Por isso que hoje tem tantas pesquisas sobre fontes alternativas de energia, a chamada energia limpa. Próximo slide. A sua vida é assim, os seus relacionamentos, o seu emprego são assim. Em tudo em sua vida cresce, se reproduz e morre. Mas agora você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver essa lei com marketing linear? E eu tenho que dizer a você, tem tudo e vou explicar o porquê. Você se lembra que eu te falei aqui no início que em sistema de marketing linear e também no tradicional, apenas entre 10 a 20% da rede, a depender de cálculos generosos, é bonificada? É por causa desse detalhe que é muito fácil saber porque esses sistemas nunca duram e cedo ou tarde vão começar a decair, ou a empresa fechar as portas. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa tem 100 mil associados e 20% deles, que são cerca de 20 mil associados, vão ser bonificados mensalmente. E com isso fica um buraco no sistema de 80 mil associados que não recebem nada ou recebem migalhas, mas na cabeça deles, dos donos da empresa e de alguns associados, estão bonificando milhões de pessoas estão sendo brutalmente enganados. Como eu falei, a regra é de 80 a 20. Independente do número, sempre vai ter 20 a 30% que vai ser bonificado e o restante não vai receber nada. Continuando, sem contar que vai ser preciso mais 200 a 300 mil pessoas ou muito mais para que aquelas 80 mil que restam sejam bonificadas igualmente como aquelas dos primeiros grupos são bonificadas mensalmente. Continuando, a empresa cresceu e hoje tem 1 milhão de loucos e pela regra de 20% apenas 200 mil membros recebem bônus mensais e 800 mil aguardam entrar alguns milhões de membros para receber os seus bônus. Vou voltar um pouquinho aqui para explicar. Tem 1 milhão, 20% são 200 mil, está recebendo. 800 mil e 80% não recebe, vai ficar aguardando.
prosseguindo. Será que esse negócio, com esses números absurdos que você viu aí, vai continuar como está? Vamos continuar o exemplo. A empresa com muita enrolação e lavagem cerebral de ser a melhor empresa ou negócio do Brasil chegou a 10 milhões de membros. E pela regra de 20%, 10% quer dizer, 20% de 10 milhões vai dar 2 milhões de membros são bonificados. E 8 milhões não vão receber nada ou vão receber migalhas. Próximo slide. Agora eu tenho que perguntar a você. Você acha que esses sistemas que estão atualmente aí vão te ajudar a você ter a sua independência financeira? Claro que não, porque à medida que os grupos crescem, sempre é necessário mais pessoas para fechar os grupos, até que chega o ponto que o sistema começa a andar a passo de tartaruga, para e morre. E todos os sistemas atuais, na data de publicação desse vídeo, passam ou passarão por essas etapas. E sabe por quê? Porque não existem atrativos para quem entre depois nesses sistemas. É só pagar a mensalidade, esperar ou convidar pessoas. É o que eles sempre ficam mandando você fazer. E por isso, esses sistemas, apesar dos esforços, sempre acabam. Sempre a empresa fecha a porta ou fica inventando outros sistemas aí que vai dar a mesma coisa. Mas agora você me pergunta, qual seriam esses atrativos que eu falei agora há pouco? Dinheiro, para quem está entrando agora no sistema, mas não falo de R$100, mas dos mesmos ganhos de quem está desde o início do sistema. E outro atrativo seria mais fechamentos mensais. E esses fechamentos têm como principal função aumentar o percentual de bonificados em toda a rede. E aí você me pergunta, por que ter mais fechamentos mensais, como eu falei? Eu já mencionei que em sistemas lineares, em torno de 20% sempre é bonificado e fica 80% recebendo migalhas ou apenas pagando, e todos os sistemas atuais, na data de publicação desse vídeo, só possuem um fechamento mensal e por isso sempre é a regra de 20%. Todo mês, 20%. Agora, se fosse 2 fechamentos mensais, seria 40% da rede bonificada, que seria 20 mais 20. Se fosse 3 fechamentos, seria 60%, 20 mais 20 mais 20 da rede bonificada. Mas acredite, são 4 fechamentos mensais, bonificando 80% da rede. 4 fechamentos, toda semana do mês tem fechamento. Toda semana do mês bonifica 20% da rede. Continuando. Esses fechamentos ocorrem toda semana e nos próximos vídeos vou colocar cálculos como implantar e as regras desse sistema. Mas antes tem um conceito que é a cereja no bolo e que é o futuro do marketing linear. E qualquer sistema que não usá-lo irá fracassar. Tenho certeza disso. Por quê? Não basta ter mais fechamentos. Não adianta apenas colocar mais fechamentos e se a rede não sair do lugar e ficar apenas bonificando quem já estava na empresa. O correto é pagar os mesmos bônus de quem já está no início da rede toda semana a quem está acabando de entrar na empresa ou adquirir mais posições. Isso mesmo. Se tiver 100 pessoas ganhando R$1.000 por semana, terá 100 pessoas que acabaram de entrar no sistema ganhando o mesmo valor de R$1.000 naquela semana. E à medida que a rede cresce, o número de bonificados que já estão no sistema vai aumentar. E também dos bonificados que acabaram de entrar ou compraram mais posições. E sempre será no mesmo percentual. Vou utilizar os exemplos iniciais para você sentir a diferença. Sistemas atuais, os que estão atualmente no mercado. Com 100 mil associados, 20% de 100 mil, vai dar 20 mil associados bonificados mensalmente. 80% vão receber migalhas ou nada naquele mês. Isso vai dar 80 mil associados. Usando meus conceitos, 20% vai ser bonificado semanalmente, toda semana, que tem vários fechamentos. Isso vai dar 20 mil associados também. E toda semana 20 mil novos associados ou que compraram novas posições vão ser bonificados. Se pagamos 20% da rede toda semana, então pagamos 80% da rede por mês. Mas vamos a um exemplo extremo para ver se esse sistema tem furo como os sistemas atuais. 10 milhões de associados no sistema. Esse é o mais simples, que eu tenho exemplos mais extremos ainda. Sistemas atuais, 20% são bonificados toda semana, isso dá 2 milhões de associados, e 80% recebe migalhas ou não recebe nada naquele mês. São 8 milhões de pessoas frustradas e a essa altura a fila parou. Porque não existe atrativos, é ficar pagando, esperando e torcendo. Agora eu pergunto a você, isso lhe parece familiar? Será que a empresa que você está agora está passando pela mesma situação, com essa porcentagem enorme de pessoas que não recebem bônus? Isso é para você refletir. Essa videoaula é dividida em 2 partes. Esse é o final dessa parte. Te espero na segunda parte e até já.